63. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 386. A noite é autor, estrela da manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Era tarde da noite. Jiang Shen inclinou-se em frente à janela com uma taça de vinho na mão. Ele olhava fixamente para os galhos balançando do lado de fora da janela. O líquido alaranjado girava em sua xícara e refletia um rosto confuso, bem como uma lua turva. O que você está olhando? Ele não sabia há quanto tempo Sun Jiao estava ali atrás dele. Não sei. Talvez seja o nosso quintal. Jiang Shen não se virou, apenas olhou para os brotos que nunca brotariam nos galhos das árvores. No quintal, havia uma trilha formada entre a mata baixa, mas ao fundo, havia uma piscina que ele usava para armazenar ouro. É claro, a piscina era coberta por uma cúpula em forma de ovo, obra de Lin Lin. Ele ainda se lembrava de ter desfrutado de uma sessão de bronzeamento artificial simulada por alta tecnologia. Você está cansado? Seu raro lado carinhoso apareceu quando Sun Jiao abraçou Jiang Shen gentilmente por trás e encostou o rosto em seu ombro largo. Sentindo a macieza em suas costas, Jiang Shen sorriu cansado e bebeu todo o álcool restante em seu copo. Às vezes, Jiang Shen serviu-se de outra xícara enquanto dava uma resposta que não parecia corresponder à pergunta dela. Mas Sun Jiao pareceu entender sua resposta quando sussurrou para ele. Correr para frente e para trás entre dois mundos. Deve ser cansativo. Um pouco. A taça de vinho foi enchida novamente e Jiang Shen girou o líquido transparente. Através da cor alaranjada, ele contemplou o belo rosto enquanto murmurava para si mesmo. Ambiente diferente, pessoas diferentes, maneiras diferentes de pensar, valores diferentes. Sinto como se estivesse vivendo duas vidas. Embora essa habilidade tenha me trazido uma riqueza infinita e me tirado de um buraco na minha vida. Não tenho o direito de reclamar, mas não sei se isso foi um golpe de sorte ou não. Até algumas horas atrás, de repente percebi que não tenho amigos aqui. No início, antes de estabelecer um relacionamento com Sun Jiao, ele não pensava em trazer ordem a este lugar. Independentemente de quão caótico este lugar fosse, ele poderia viver uma vida rica deste lado. Não, ele poderia até viver uma vida mais agradável. Ele estava ligeiramente embriagado quando uma brisa fria passou e o despertou de seus pensamentos. Além de você, acrescentou Jiang Shen. Eu não sou sua amiga, sou sua esposa. Sun Jiao mordeu a orelha de Jiang Shen, descontente. Desculpe, estou um pouco embriagado. Ele pousou a taça de vinho. Com uma mão na janela, usou a outra para enxugar o rosto. Yao também não é. Eu sei. Então por que você não a come? Os dentes de Sun Jiao soltaram as orelhas de Jiang Shen enquanto ela zombava dele. Embora tenha tido tantas oportunidades de quase comer aquele coelho fofo, ele não conseguiu. Talvez porque ela parecesse muito jovem. Mas não era o motivo principal. Sun Jiao era sua primeira mulher, então ele se importava com o que ela sentia. Jiang Shen não respondeu, apenas colocou a mão direita sobre a mão que estava em volta de sua cintura. Por minha causa. Respondeu Jiang Shen levianamente. Eu já disse que não me importo. Aliás, não é como se você não estivesse comendo fora às escondidas. Sun Jiao revirou os olhos para Jiang Shen. A expressão de Jiang Shen ficou estranha. Você sabia? Junhua, certo? Sun Jiao fez beicinho. Por que você achou que era ela? Jiang Shen ficou perplexo. Inicialmente, ele pensou que ela se referia ao diplomata da cidade de Liuding. Jurou que Junhua ainda era virgem. Não discutiu problemas mais profundos com ela. Embora não fosse algo para se gabar, comparado a outras pessoas em situação semelhante, o número de pessoas com quem ele fez sexo podia ser facilmente contado. Porque uma vez, por acaso, vi como ela olhava para suas costas. Meus instintos me disseram que não era tão simples quanto uma subordinada olhando para a superior. Jiang Shen riu e suspirou. Você está pensando demais, ela não tem emoções. É difícil explicar, ela é algo chamado de secretária da mente. Assim como quando sua segunda habilidade foi ativada. Sun Jiao lembrou que Jiang Shen mencionou a habilidade que ele ganhou depois de abrir o segundo nível do código genético oculto. Isso mesmo, é parecido com isso. Jiang Shen assentiu. Então quando você abrir sua segunda habilidade,
Você sentirá algo por mim? Song Jiao perguntou. Jiang Shen fez uma pausa. Ele se lembrou cuidadosamente da primeira vez que ativou Invictus na batalha contra o humano mutante líder. Se ele realmente não tivesse emoções, a melhor escolha não teria sido abandonar Song Jiao e recuar. Com a velocidade dos humanos mutantes, não havia como eles alcançarem a armadura T3. Talvez, respondeu Jiang Shen com incerteza, mas ele rapidamente riu e tentou mudar de assunto. Porque estamos falando sobre... Song Jiao fechou os olhos e falou no ouvido de Jiang Shen. Para mim, a única coisa boa que aconteceu em toda a minha vida foi encontrar você aqui naquele dia. Jiang Shen ficou um pouco surpreso. Ela então continuou. Às vezes fico apavorada, com medo de que um dia você se sinta cansado e não volte para este lado. Desculpe por te preocupar. Song Jiao cobriu delicadamente os lábios de Jiang Shen com o dedo enquanto sorria. Não precisa se desculpar. Jiang Shen agarrou sua mão delicada e ficou em silêncio. Ele ficou ali por um longo tempo antes de se virar e abraçá-la. Você ainda se lembra de quando nos conhecemos? Você estava se referindo a mim amarrando você na cadeira, ou a como nós transamos da cozinha até o quarto. Song Jiao colocou os braços em volta do pescoço de Jiang Shen sedutoramente. Estou falando de quando você lambeu as latas, disse Jiang Shen brincando. PSHHH. Song Jiao caiu na gargalhada e revirou os olhos. Está ficando frio, sussurrou Jiang Shen. Embora fosse junho, na terra coberta por poeira de radiação, a temperatura oscilava muito. Com o rosto corado, Song Jiao leu a dica de Jiang Shen. Vamos lá. Ponto. A porta não estava completamente fechada. Atrás da porta, uma pequena figura se escondia. Um casaco estava firmemente preso nas mãos da figura, cobrindo seu peito enquanto ela observava pela janela. Os olhos de Yao Yao pareciam um pouco perdidos enquanto sua boca se curvava. Você é um idiota ou quê? Lin Lin, que apareceu atrás dela, soltou um suspiro. Sua voz fez Yao Yao pular antes que ela olhasse para Lin Lin, descontente. Se você não agir agora, terá cada vez mais concorrência, disse Lin Lin com um sorriso irônico. Ponto como você? Yao Yao enterrou a cabeça. Hã? Por que? Porque você está me envolvendo nisso? Estou falando da Sun Xiaoro. Da última vez, não foi ela. Beijo na porta. O rosto de Lin Lin ficou vermelho instantaneamente enquanto ela continuava devagar, apática. Mas quanto mais ela explicava, mais fraca a sua voz ficava. Yao Yao caminhou para frente com a cabeça ainda enterrada e parou ao lado de Lin Lin. Desculpe. Eu não deveria. Eu não deveria ter dito isso a você. Tudo bem. Sou eu quem deveria me desculpar. Talvez você tenha razão, mas eu nem sei o que estou pensando. Lin Lin murmurou em voz baixa e abraçou Yao Yao. Ela admitiu que suas intenções de encorajar a amiga eram bastante desprezíveis. O cabelo branco prateado e o cabelo preto se misturaram enquanto as duas pequenas figuras se abraçavam. Sun Xiaoro soltou um suspiro olhando para as duas garotas no canto. Mas não muito tempo depois, uma curvatura alegre apareceu em sua boca enquanto ela se virava e caminhava até o banheiro. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 387, Irmãos. Na manhã seguinte, um raio de sol brilhou através da saliência do telhado e atingiu o nariz de Jiang Shen. As sobrancelhas de Jiang Shen se arquearam quando ele abriu os olhos sonolentos. Quase ao mesmo tempo, uma sensação amarga invadiu sua mente. Ressaca de novo. Depois do banho ontem à noite, Song Jiao bebeu mais um pouco com ele. E o que ela fez com ele depois que ele ficou bêbado? Não precisava adivinhar. Jiang Shen respirou fundo o ar fresco da manhã enquanto tentava massagear sonolentamente os músculos doloridos do rosto, mas sua mão direita parecia estar presa por algo. Ele levou um momento para processar isso antes de tentar mover a esquerda, mas ela também estava presa. Embora Jiang Shen tenha reagido lentamente, ele percebeu que a situação era um pouco estranha. Ele se livrou da sonolência, virou a cabeça e imediatamente entendeu a situação. Acordei tão cedo. A voz lenta soou em seu ouvido enquanto Song Jiao, completamente nua, não soltava o braço de Jiang Shen, mas, em vez disso, ajustava seu corpo como um gato sendo alimentado. A cama bagunçada e as marcas nos lençóis, assim como os travesseiros jogados no chão, davam um vislumbre da intimidade que aconteceu na noite anterior. Esse não era o problema.
O problema era que havia mais de um gato. Jiang Shen virou lentamente seu pescoço rígido e olhou para a figura à sua esquerda. Bom dia, cunhado, Sun Xiaorou cumprimentou com um sorriso. Isso deve ser um sonho. Jiang Shen murmurou para si mesmo e fechou os olhos novamente. Ponto. Mas isso não era um sonho. Por causa do álcool, as lembranças da noite anterior pareciam dispersas na cabeça de Jiang Shen. Mas depois de dormir bem, até o meio-dia, ele começou a se lembrar do que aconteceu. Primeiro, ele deu a mão a Sun Jiao, mas, de alguma forma, uma terceira pessoa se juntou a ele. Com os lençóis em volta do peito, Sun Jiao confessou a Jiang Shen o que acontecera na noite anterior. Sun Xiaorou ajoelhou-se ao lado da cama e confessou seu afeto por ele do fundo do coração. Alguns dias atrás, quando Sun Jiao estava lavando Sun Xiaorou, Xiaorou desabafou seus sentimentos por Jiang Shen. Ao ouvir isso, Sun Jiao, embora hesitante no início, demonstrou compreensão pelos sentimentos da irmã. Ao mesmo tempo, uma pergunta que a incomodava voltou à mente de Sun Jiao. Jiang Shen nunca comia Yao Yao, então ela temia não conseguir mantê-lo em seu mundo sozinha. Tendo visto o outro mundo através do mensageiro da quarta dimensão, ela sabia que, mesmo como imperador do deserto, sem mencionar o general do CNA, a vida dele ali não era comparável à de um cidadão comum no outro mundo. Ela então se lembrou da irmã e dos sentimentos que ela lhe confessou naquele dia. Embora o que ela fez tenha sido um tanto desprezível, ela esperava que ele pudesse ficar deste lado, ou pelo menos impedi-lo de desaparecer aleatoriamente um dia. Por isso, ela queria dar-lhe mais razões para ficar. Esse também era o pensamento de Xiaorou, certo? Ela se consolou assim antes de decidir arrastar Xiaorou para o meio da confusão ontem à noite. Na cama, Xiaorou olhou nos olhos de Jiang Shen enquanto dizia com remorso. Você não gosta de mim? Não, mas Jiang Shen sorriu amargamente. Contanto que você não me desgoste. Como o clima em maio, um sorriso brilhante floresceu instantaneamente no rosto de Xiaorou. Atraído pelo seu sorriso brilhante, Jiang Shen olhou para ela sem expressão quando o lençol caiu de seu corpo. Ao mesmo tempo, Sun Jiao abraçou Jiang Shen por trás e disse com um leve ciúme. Você tem que me agradecer. Aliás, eu sou o prato principal. Ah, eu. Como tudo isso era muito emocionante, o cérebro de Jiang Shen estava uma bagunça, pois as palavras não saíam de sua boca. Isso mesmo, irmã é o prato principal. Xiaorou sorriu e deu um beijo em seus lábios. Jiang Shen sentiu algo se quebrando em seu peito. Algo chamado limites. Ponto. A noite íntima foi curta demais, visto que já era de manhã, mas o imperador decidiu pular a cerimônia matinal. Embora esse ditado descrevesse a consorte Yang, Jiang Shen sentiu que se aplicava a ele também. O cansaço dos últimos dias desapareceu completamente quando Jiang Shen entrou no centro comunitário sentindo-se completamente revigorada. Anjunhua, parada ao lado da janela do escritório, viu que Jiang Shen havia chegado e caminhou até lá de braços cruzados. Ela não perguntou por que Jiang Shen não apareceu de manhã, pois pegou 2 pacotes de documentos e os colocou no meio da mesa. O chefe do departamento administrativo, Luo Aziane, entregou 3 projetos de construção do gabinete do general. Jiang Shen abriu o documento que Anjunhua apontou e o retirou, juntamente com 3 chips de grafeno. Os cartões de grafeno armazenavam os modelos 3D. Os 3 designs tinham aspectos únicos, ele não conseguia dizer qual era o melhor. O que você acha? Depois de colocar as 3 fichas na mesa, Jiang Shen pediu a opinião de Anjunhua. Não tenho opinião formada sobre a aparência externa, mas o escritório deve ser reforçado o máximo possível. Em qualquer circunstância, o escritório do comandante seria o alvo principal do inimigo, disse Anjunhua. Jiang Shen examinou o documento e escreveu as recomendações de Anjunhua na caixa de sugestões. Ok, então este. Ele escolheu o cartão que parecia mais agradável aos olhos e colocou os documentos de volta no pacote. Com os 2 cartões que não foram escolhidos, ele os jogou no lixo. Então Jiang Shen pegou outro pacote. Havia uma pilha de documentos lá dentro. A chefe de logística, Wang Qin, veio pela manhã para apresentar uma proposta de expansão da colonização. Os detalhes incluíam a solicitação de expansão da colônia Xinjiang na direção do lago de Ansan, com uma área estimada de 15.000 acres para o plantio de árvores carne e frutas mutantes. Ela queria que eu informasse que,
Se iniciássemos essa proposta, nos tornaríamos o maior fornecedor de seiva de árvore carne e frutas mutantes da Rua 6, descreveu Anjunhua. 15.000 acres. Deixe-me ver. Atingiria o lago de Ansan diretamente. Teremos uma batalha com os humanos mutantes no outono. Há algum problema em expandir as linhas de frente? Jiang Shen pegou um mapa e olhou para a terra circulada em vermelho com a testa franzida. Do ponto de vista de estratégia de guerra, não há problema algum. Estamos no lado ofensivo, com a batalha centrada na cidade de Jia. Sem surpresas, os humanos mutantes não conseguiriam chegar a Xinjiang. Em termos de economia, não é minha especialidade, então não vou opinar sobre isso, disse Anjunhua, concisamente. Também não é minha especialidade, mas se não houver nada de errado estrategicamente, então confio na minha talentosa equipe. Jiang Shen riu e assinou a proposta. A árvore do carmim era a principal matéria-prima para a produção de plástico no deserto. Esqueletos cinéticos e rifles eram todos necessários. Anjunhua observou silenciosamente Jiang Shen colocar o documento assinado no pacote. Você está planejando ir embora? Vendo que Jiang Shen estava prestes a ir, Anjunhua perguntou. Preciso ir encontrar do Yong Kong. Se Luo Zhang e Wang Qin estiverem aqui, basta entregar os pacotes a eles, instruiu Jiang Shen ao parar na porta. Ponto certo. Anjunhua cruzou os braços e assentiu. Obrigado. Anjunhua fez uma pausa e balançou a cabeça. Sem problemas. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 388, protótipo de capacete de realidade virtual. No final do corredor do centro comunitário, havia um grande escritório adaptado de uma sala de conferências. A discussão por trás das portas semicerradas parecia não parar, o ambiente lá dentro parecia bastante movimentado. Embora a reorganização que ocorreu há algum tempo tenha afetado a maioria dos departamentos, este foi o único departamento que não mudou. Um quadro com as palavras esculpidas estava pendurado torto na parede. Menor departamento de desenvolvimento de jogos Godlyland. No momento, o escritório improvisado estava lotado. O resumo da missão está concluído. Velho Zhang, você terminou o texto? Pronto. Espere um momento, vou te enviar. Os NPCs dos modelos de código C10087 a C10129 foram concluídos. O restante estará aqui, e um total de 17 IAs devem ser inseridas manualmente. Dê uma olhada. A sala de conferências foi dividida em escritórios individuais com quadros. 50 programadores com olheiras trabalhavam em frente aos computadores holográficos e continuavam a refinar o Morpg de realidade virtual. Diante de um computador holográfico, Yong Kong escaneou as linhas de código. Como diretor do jogo, ele não precisava digitar o código pessoalmente como os programadores, ele só precisava auditar o trabalho de cada equipe e dirigir o desenvolvimento do jogo. O trabalho parecia simples, mas não era nada fácil. O trabalho de 50 pessoas era auditado apenas por ele. Era fácil perceber o impacto que sua carga de trabalho tinha sobre ele pelas olheiras profundas em seu rosto. Mas ele não se importava com o trabalho cansativo, ou melhor, gostava. Ele era apenas engenheiro-chefe antes da guerra e nunca atuou como diretor de jogos. Mas a vida lhe pregou uma peça quando ele finalmente conseguiu o cargo dos seus sonhos depois da guerra. Ele não prendia os olhos havia 24 horas. Depois de auditar a última linha de código, planejava tirar um cochilo na mesa, mas por acaso viu uma pessoa surpreendente. Com Jiang Shen na porta, os olhos de Yong Kong brilharam quando ele imediatamente se levantou para cumprimentá-lo. Depois de conversar um pouco, Jiang Shen finalmente começou a trabalhar. Não fique tão nervoso, só vim dar uma olhada. E aí, você terminou o servidor? Já está feito. Yong Kong assentiu. O humilde programador não sabia bajular as pessoas, então continuou sorrindo e sorrindo. Embora parecesse um pouco cômico, Jiang Shen realmente gostava de pessoas simples como ela. Deixe-me ver. Sem problemas. Por favor, siga-me. Yong Kong curvou-se respeitosamente e conduziu Jiang Shen até o depósito de lixo ao lado. A condição da sala de lixo era típica de um programador, com caixas de papel desorganizadas e empilhadas. Considerando a arrumação da sala, a expressão de Yong Kong parecia estranha enquanto ele coçava a cabeça. Tudo bem, eu não me importo. Só me deixe ver o protótipo do capacete. Ah, tá. Yong Kong riu.
um tanto envergonhado, enquanto começava a vasculhar as caixas. Ele afastou algumas caixas cheias de papéis antes de conseguir tirar a caixa que continha 5 capacetes de realidade virtual. Olhando para os capacetes na caixa, Jiang Shen sentiu uma excitação inexplicável. Se navios e canhões eram uma fonte de romance para os homens, então capacetes de realidade virtual eram a fonte de romance que todos os internautas desejavam. Jiang Shen podia dizer com segurança que, para quem lia web novels ou jogava morpgs ou jogos single player, não havia uma única pessoa que não sonhasse com a possibilidade de usar um capacete de realidade virtual para escrever sua própria história no mundo criado por 0S1S. Em geral, você não é um soldado, apenas me chame de chefe. Certo, chefe. Yong Kong riu timidamente enquanto coçava a nuca. Era isso que você queria? Jiang Shen tirou um capacete da caixa e observou cuidadosamente em suas mãos. Tinha uma superfície de cristal contaminada e uma casca de polietileno preto azulada, semelhante a um capacete aerodinâmico de motocicleta. Na parte de trás do capacete, havia uma pequena cauda coberta de escamas, com comprimento próximo ao do pescoço, que podia conectar a rede neural de uma pessoa por meio de microcircuitos, interferindo no campo cerebral. Pesava em torno de 1 a 2 quilos, um pouco mais pesado que um capacete de moto. Mas isso não importava, já que o capacete era ativado quando o usuário estava no modo de sono REM. Portanto, poucas pessoas escolheriam jogar este jogo em pé. Quanto molibdênio é necessário para um capacete de realidade virtual? Perguntou Jiang Shen. Sem contabilizar o desperdício de material de produção impróprio, cerca de 300 gramas, disse Duyong Kang afirmativamente. 300 gramas. Jiang Shen mergulhou em pensamentos profundos enquanto coçava o queixo. Portanto, 1 tonelada de molibdênio poderia produzir pelo menos 3.000 capacetes de realidade virtual. Assim que ele resolvesse o problema da mina de molibdênio, isso poderia ser produzido em larga escala. É claro que não havia pressa, pois antes que isso pudesse ser lançado oficialmente, Jiang Shen planejava conduzir um teste interno com alguns voluntários no mundo moderno para otimizar o jogo. Como era um morpg de uma época diferente, o grau de aceitação cultural do século XX seria diferente do século XXII, ele não queria diminuir a qualidade do jogo por falta de atenção à adequação cultural. Para produzir 100 protótipos, o departamento de logística desmontou uma câmara para coletar molibdênio suficiente. Por que não usaríamos a câmara como plataforma no jogo? Comparada a essa tecnologia ultrapassada, a câmara mais avançada seria melhor em desempenho e conforto, o que? Desmontou uma câmara, essa é uma grande perda. Jiang Shen xingou mentalmente, mas não demonstrou nada em seu rosto. Desempenho. Jogar com o capacete causaria lag. Não haverá lag. O lag não será exibido no jogo com uma física bastante simples, disse Duyong Kong. Então estaria tudo bem. Este tipo de jogo de fantasia não precisa de um modelo físico realista. Mas não desmonte mais nenhuma câmara, só preciso dos 100 capacetes por enquanto, disse Jiang Shen. Duyong Kong assentiu. Vendo que Jiang Shen não mudaria de ideia, ele não falou mais nada. Estava apenas fazendo uma recomendação para seu chefe, não havia motivo para discutir com ele sobre isso. Então é isso. Vou mandar alguém transportar o servidor e os capacetes daqui a pouco. Aliás, quase me esqueci, vocês adicionaram medidas de segurança aos capacetes? Jiang Shen afagou a própria cabeça e perguntou apressadamente. Sim, a barreira densa de chumbo e ouro molibdênio pode impedir qualquer escaneamento. Além disso, se alguém tentasse abrir o capacete, o circuito de segurança interno sobrecarregaria a força e destruiria todos os circuitos e chips de grafeno dentro do capacete. Ele se tornaria um lixo. Mas alguém realmente desejaria essa tecnologia ultrapassada? Duyong Kong murmurou em sua mente, com ceticismo. Jiang Shen deu um tapinha alegre no ombro dele. Ah, bom trabalho. Vai encontrar o Wang Qin daqui a pouco. Todos os desenvolvedores do jogo receberão 50 cristais. Esta é a recompensa pelo seu trabalho duro. Obrigado, chefe. Duyong Kong estava em êxtase. 50 cristais eram equivalentes ao salário base de um cavaleiro do NAC por um mês. Ele não teve mais dúvidas sobre a decisão do chefe. Quem se importa? Contanto que o chefe esteja feliz. Um Post-Apocalíptico capítulo 389.
A aliança mercante da cidade Yang era uma cratera nuclear ou um lago circular. O lago refletia uma luminescência verde clara na noite, como um mar de vagalumes, bonito, mas ameaçador. O lago era claro, mas espesso como um gel. O vento ocasional não causava nenhuma perturbação à sua quietude. No meio do lago, uma pequena montanha flutuava. Era uma pequena montanha formada por pedaços de carne vermelha escuros. Os vasos sanguíneos em sua superfície se contorciam enquanto enviavam nutrientes para as outras partes do corpo. O corpo enorme repousava sobre tentáculos densos, como um polvo ou uma árvore enorme com raízes profundas, no meio do lago. Uma árvore formada por carne. Havia uma estrutura semelhante a um fio de cabelo, com 10 metros de comprimento e a espessura de um braço, crescendo no topo. Na ponta, havia uma bolha de carne que podia se acender. Era como uma lâmpada brilhante pendurada em uma antena. Uma luz fraca piscava enquanto ouvia ou chamava por algo. Ninguém visitava esse lugar há 20 anos, pois ninguém conseguia acessá-lo. Era o território proibido da vida. Mas ainda assim, alguns mutantes conseguem se aproximar da área. A Garra da Morte era uma delas. Talvez guiada pela luz fraca, uma Garra da Morte se moveu lentamente em direção à cratera nuclear. Ele se movia enquanto balançava suas caudas cobertas de espinhos enquanto suas garras afiadas agarravam um sobrevivente frágil. O rosto do sobrevivente era repugnantemente feio, sua pele inflamada tinha esporos mutantes crescendo sobre ela, e os altos níveis de radiação causaram mutações em cada célula do seu corpo. Sua boca inchada se movia lentamente e murmurava palavras indistintas. Acompanhando os movimentos dos músculos faciais, a pele começou a cair. Seu rosto estava miserável, mas ele também estava solene. Como se estivesse praticando uma cerimônia misteriosa, a Garra da Morte o levantou. Seguindo o uivo assustado da presa, ela o jogou no lago. As ondas grossas se espalharam e rapidamente engolfaram a pessoa. Como de costume, depois que o Deathclaw fez uma homenagem, ele foi embora. Mas de repente, algo inesperado aconteceu. O líquido espesso tornou-se turbulento e bolhas gigantes emergiram sob a superfície, como água fervente. O sobrevivente que afundou no lago foi o último fósforo que incendiou todo o lago. A Garra da Morte virou a cabeça de repente enquanto seus olhos do tamanho de um sino se estreitavam em uma linha e seu olhar alternava em choque entre o brilho crescente e os pedaços inquietos de carne. Ao mesmo tempo, em uma mansão distante, adormecida Lin Lin de repente abriu os olhos. Sua respiração ainda era rítmica, como se ela ainda estivesse em sono profundo. Mas o vermelho carmesim em suas pupilas era particularmente visível na escuridão. Já era meados de junho, então Jiang Xin queria retornar ao mundo moderno em breve. Como tudo no deserto já havia sido resolvido e o último grupo de recrutas havia se dirigido para a linha de frente ontem, não havia sentido em ir ao escritório. Como esposa do general, Sun Jiao cuidaria de pequenas tarefas para ele. Se houvesse tarefas maiores, Lin Lin lhe enviaria uma mensagem pelo mensageiro da quarta dimensão. Mas ele ainda teve que ir ao escritório hoje porque um representante da cidade de Yang queria vê-lo. Bocejando, Lin Lin esfregou os olhos sonolentos e saiu do quarto. Você ficou acordado até tarde? Perguntou Jiang Xin, que estava prestes a sair, com um sorriso. Não, eu não sei por que estou tão cansada. Com fome também. Lin Lin esfregou sua barriga lisa e caminhou até a cozinha sonolenta. Jiang Xin não sabia o porquê, mas Lin Lin estava cansada há algum tempo. Inicialmente, Jiang Xin achou que ela estava cansada como humanos comuns, mas Lin Lin lhe disse que humanos digitalizados não adoeciam. Jiang Xin olhou para as costas dela, confuso, mas não disse nada ao sair. O céu estava excepcionalmente claro hoje. Talvez o vento sazonal do Pacífico tenha levado embora um pouco da poeira de radiação que cobria o deserto. Quando ele chegou ao escritório, um homem de terno já o esperava. Quando ele viu Jiang Xin, seus olhos brilharam quando ele estendeu a mão direita. Jiang Xin apertou sua mão amigavelmente. Kong Ji, presidente da Câmara de Comércio da Aliança Comerciante de Yang. O homem apertou a mão de Jiang Xin por um longo tempo enquanto se apresentava. A julgar pelos calos em sua mão, esse cara não parecia um comerciante. Embora nunca tivesse estado em Yang antes, Jiang Xin já tinha ouvido falar da Merchant Alliance. Havia um grande número de comerciantes na sexta rua que vinham de Yang. Eletrônicos, tabaco e adesivos de Yang eram os mais vendidos ali.
e a maioria dos comerciantes de Yang pertencia à Aliança Mercantil de Yang. Ter tantos comerciantes como membros era um indicativo do poder desta organização. Mas entre Yang e a cidade de Yongai ficava a cidade de Jia, e viajar 150 quilômetros era considerado muito longe naquele deserto. Jiang Shen, general do NAC. Por que não nos sentamos antes de conversar? Jiang Shen sorriu. Ah, claro. Depois de uma breve conversa, os dois se sentaram no sofá. Jiang Shen fez sinal para Anjunyu a se retirar por enquanto. Entrelaçou os dedos e os apoiou no joelho enquanto perguntava diretamente. Está tão caótico lá fora, então por que o presidente está fazendo uma visita pessoal aqui? Jiang Shen não se esqueceu de que a cidade Jia ainda estava nas mãos dos humanos mutantes. Estou aqui para trazer amizade e cristais. E um motivo pessoal, queria ver o suposto rei da cidade de Wangai, disse Kong Ji, o rei de Wangai. Palavras lisonjeiras, mas eu gosto. Ah, é assim que as pessoas em Yang se referem a mim? Jiang Shen riu. É claro que todos os comerciantes que retornaram da sexta rua elogiaram. Um ditador que reconheceu a importância dos comerciantes e que conseguiu seguir as regras do jogo que ele mesmo estabeleceu. Para ser sincero, quando soubemos que o conselho do Grupo dos 10 foi substituído por um ditador, presumimos o pior e pensamos que tínhamos perdido o mercado mais promissor. Mas você provou que estávamos errados, disse Kong Ji com humor. Vendo que Kong Ji ainda não estava chegando ao ponto, as sobrancelhas de Jiang Shen se ergueram enquanto ele continuava. É uma honra receber tantos elogios dos seus mercadores. Os mercadores Zhang sempre serão nossos amigos. Mas acho que, antes de nos bajularmos, devemos ir direto ao ponto. Kong Ji riu. Para ser sincero, antes de vir, recebi uma ótima proposta. E agora? Perguntou Jiang Shen. Mudei de ideia. Posso ouvir a proposta que você abandonou? Jiang Shen se recostou no sofá enquanto encarava o presidente com uma expressão astuta. Minha proposta era que ambas as partes enviassem uma força para remover o prego que está bloqueando nossa rota comercial. E agora? Jiang Shen riu. Agora percebi que você não parece precisar de nós. Você mesmo pode tirar o prego. Ao dizer isso, Jiang Shen sentiu um traço de preocupação escondido no fundo de seus olhos. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 390. A calmaria antes da tempestade é isso mesmo, disse Jiang Shen com franqueza. Ele não escondeu o poder do CNA porque não havia necessidade. Assim que a bandeira do CNA fosse hasteada sobre a cidade de Jia, os sobreviventes, mercadores e mercenários naturalmente espalhariam o nome desconhecido, porém poderoso, por todo o deserto. Jiang Shen estava observando Kong Ji enquanto Kong Ji fazia a mesma coisa. Sinto perigo vindo de você. Posso interpretar isso como um elogio? Jiang Shen cruzou as pernas enquanto dizia em tom de brincadeira. Claro. Nossos mercadores estão espalhados por todo o deserto. Não há muitas forças que nos assustem. A área da Aliança do Norte é uma delas, assim como você. Por causa das minhas armas. Por causa da sua ambição. Kong Ji olhou diretamente nos olhos de Jiang Shen. Esse ato foi extremamente desrespeitoso em um encontro amigável, mas ele ainda assim o fez. Queria ver se os olhos de Jiang Shen revelariam algo que comprovasse sua suposição. Na verdade, ele fez isso porque Jiang Shen não se preocupou em disfarçar sua ambição. Como assim? Jiang Shen riu. Pela configuração da base. Kong Ji se remexeu na cadeira enquanto examinava a decoração da sala. Assim como este escritório. Para quem prefere a ordem, eles têm um alto padrão de vida para si e para seus vizinhos. Claro, a melhor maneira de demonstrar isso é o nome NAC. Corporação Nova Ásia. Bom nome. Você se sente incomodado? Aos comentários de Kong Ji, Jiang Shen apenas respondeu com desconfiança. Isso mesmo, disse Kong Ji diretamente. Nossos comerciantes estão todos considerando uma questão. Se você remover o prego entre nós, quem poderia garantir que não pisaria em Yang vindo da cidade Jia? Então qual é a sua recomendação? Perguntou Jiang Shen. Que a cidade de Jia se torne a zona de amortecimento entre nós. Sem uma rota terrestre, nossos comerciantes podem desenvolver rotas no Mar Raso ou no Lago Tai. Mas sem este prego, não dormiremos bem à noite. Kong Ji encarou Jiang Shen, fazendo sua proposta com seriedade. Isso é impossível. Jiang Shen rejeitou imediatamente. Mesmo que não os ataquemos, os humanos mutantes vão nos atacar.
A essa altura, eles já teriam uma vantagem natural. Ninguém poderia garantir que a guerra não se espalharia pelo rio Taifu. Não priorizarei a paz de curto prazo para arriscar perder uma guerra inevitável. Poderíamos financiar a construção de suas defesas ao longo do rio. Kong Ji ergueu o dedo. 500 mil de cristais, com a condição de que você não envie suas forças para o oeste. Jiang Shen não ficou nem um pouco comovido com essa proposta. Então isso é lamentável. Já arrecadamos 2 milhões de cristais por meio da distribuição de títulos de guerra. A negociação chegou a um impasse. Kong Ji e Jiang Shen se entreolharam e ficaram em silêncio. Momentos depois, Kong Ji falou de repente com um sorriso. Você sabe como os humanos mutantes obtiveram tantas armas? Por quê? Jiang Shen não pareceu muito interessado. Com base nos dados que coletamos, uma organização chamada T-Dusk, que migrou da área da Aliança do Norte, está fornecendo suporte a eles, disse Kong Ji com um sorriso ambíguo. Esta informação estava desatualizada. Da última vez que T-Dusk enviou Sun Xiaorou para assassinar Jiang Shen, ele já havia obtido essa informação por meio de seus métodos únicos. Em relação às operações de T-Dusk, ele sabia que um homem chamado Buiu havia ajudado os humanos mutantes. Não era difícil deduzir isso, pois os humanos mutantes eram industrialmente fracos, mas possuíam máquinas pesadas ou até mesmo canhões. Jiang Shen jamais acreditaria que eles não tivessem apoio de terceiros. Mas pela expressão ambígua de Kong Ji, Jiang Shen leu outra coisa. Você está me ameaçando? Jiang Shen disse duvidosamente enquanto olhava em seus olhos. Eu não disse nada. Mas, como comerciantes, nos reservamos o direito de investir em qualquer projeto que possa gerar retorno. Kong Ji deu de ombros. Jiang Shen zombou. Já que era tão óbvio, porque ele ainda tinha medo de admitir a verdade. Você está brincando com fogo. Estou procurando uma oportunidade para trabalharmos juntos. Kong Ji o corrigiu sem recuar. Jiang Shen se levantou de repente. Um traço de ansiedade passou pelos olhos de Kong Ji, mas ele se acalmou rapidamente. Se você acha que pode financiar os humanos mutantes para nos impedir de removê-los da cidade Jia, pode ir em frente. Jiang Shen caminhou à sua frente. Ele parou e olhou fixamente nos olhos de Kong Ji de cima enquanto dizia, mas posso lhe dizer agora que se você apoiar os humanos mutantes. Incapaz de respirar devido à atmosfera opressiva, Kong Ji prendeu a respiração e esperou pela próxima frase do ditador. Jiang Shen sorriu e disse as palavras que Kong Ji menos queria ouvir. Então haveria guerra. A atmosfera no escritório congelou, mas rapidamente desapareceu com a próxima frase de Jiang Shen. Claro, confio na visão do seu partido, você não tomaria uma decisão tão imprudente. Com os olhos vacilantes por um momento, Kong Ji finalmente assentiu em hesitação. Excelente. Bem-vindos de volta à mesa de negociações, então. Jiang Shen sorriu e sentou-se novamente. Com a tensão aliviada, Kong Ji finalmente respirou ar fresco novamente. De repente, ele percebeu que suas costas estavam encharcadas de suor frio. Ponto. As negociações terminaram pacificamente. Jiang Shen não pretendia discutir os detalhes das operações militares no outono, mas sim discutir como compartilhar rotas comerciais após a captura da cidade de Jia. Embora a guerra ainda não tivesse começado, Jiang Shen já considerava a cidade sua. Kong Ji ainda expressava preocupação com o fato de que, se a cidade de Jia fosse capturada por Jiang Shen, Ang seria cercado por ele. Mas, com a posição firme de Jiang Shen, ele não podia fazer nada a respeito. Depois de chegarem a um acordo com as rotas comerciais, estações de abastecimento e postos de patrulha, Kong Ji partiu às pressas. Vendo que Kong Ji havia saído, An Junyo entrou. Por que você simplesmente não o detém? Porque isso não serviria para nada. Jiang Shen bocejou e acenou com a mão. Essa é a parte irritante de negociar com uma organização tão frouxa. Mesmo que você matasse o líder dela, ela simplesmente escolheria um novo. Ou melhor, o próprio líder é basicamente como um mascote. Quando apertei a mão dele, percebi que ele não era um comerciante profissional. Uma comerciante profissional não teria calos por segurar armas. Em vez de ser um verdadeiro líder, ele era um representante impulsionado por um grupo de comerciantes. Você não parece estar preocupado com a reação de Ang? An Junyo a perguntou. Eles precisam de um mercado, e nós temos o maior mercado da província de Suang.
Segurança ou cristais, eles precisam escolher entre eles, e acredito firmemente que escolherão o último. Principalmente porque minha atitude em relação aos comerciantes da Sexta Rua pareceu tranquilizá-lo. Mesmo que fossem tomados pelo NAC, seus ativos não seriam comprometidos. A maioria dos comerciantes pensaria assim. Jiang Xin caminhou até a mesa. Alguém estava batendo na porta. Entre. Era Wang Qin. Ela tinha uma expressão séria. General, informações vindas da Sexta Rua indicam que a atividade de mutantes tem aumentado ultimamente. Mutantes, incluindo baratas e ratos mutantes, estão exibindo comportamentos fortes e agressivos. Normalmente, esses mutantes não atacariam sobreviventes. As informações indicam que a cidade de Hangai está se preparando para a segunda onda de mutantes. Inundação de mutantes. Jiang Shen franziu a testa. Ele nunca havia presenciado uma inundação mutante antes, apenas ouvira rumores sobre o terror que ela representava. No passado, quando a Organização da Aliança Mundial ainda não havia lançado as naves de colonização espacial, uma inundação mutante irrompeu na cidade de Hangai. O ex-militar estacionado perto do Instituto de Pesquisa da cidade foi expulso pelos ferozes mutantes. O choque também atingiu a Sexta Rua, mas com o equipamento deixado pela Organização da Aliança Mundial, eles conseguiram repelir o ataque. Naquela época, a Sexta Rua confirmou seu domínio sob o conselho do Grupo dos 10. Mas desta vez, Wang Qin assentiu. Alerte Wang Zhou para ficar em alerta. Ele está mais perto do centro da cidade. Vou dar-lhe permissão para abrir a porta do abrigo nuclear e conduzir os cidadãos na superfície para dentro dele. Ao mesmo tempo, aumentem a reserva de energia do abrigo nuclear para 100 barras de combustível. Vocês serão responsáveis por isso, disse Jiang Shen. Entendido. Wang Qin assentiu. O intervalo entre a abertura de cada abrigo nuclear variava. Ninguém sabia quando os outros abrigos nucleares na cidade de Hangai abririam. Se ele perdesse o abrigo nuclear no 27, isso significaria que as capacidades de pesquisa do NAC diminuiriam substancialmente. Jiang Shen não permitiria que tal coisa acontecesse. Então, se uma inundação mutante surgisse, ele teria que proteger a segurança dos cientistas. Independentemente de uma inundação mutante realmente ocorrer ou não, não havia nada de errado em estar preparado. Além disso, estabeleça um abrigo de emergência temporário no subsolo. Prepare as barricadas, camas, suprimentos de nutrientes e aquecedores necessários. Embora saibamos que esses itens provavelmente não serão usados, prepare-os para qualquer eventualidade. Vendo que Jiang Shen não tinha mais instruções, Wang Qin saiu rapidamente. Após uma breve pausa, Jiang Shen olhou para Anjunhua novamente. Pelos próximos dias. Talvez por meio mês, tenho algo para resolver em outro lugar. Só discuta as coisas com a Sun Jiao por enquanto, já que ela assume minhas responsabilidades quando estou fora. Se a inundação mutante entrar em erupção, voltarei imediatamente. Jiang Shen pensou que Anjunhua perguntaria para onde ele estava indo, mas, surpreendentemente, ela apenas assentiu. Certo. Mas minha recomendação é que, se a inundação mutante explodir, como general, você não deve retornar às áreas de alto perigo. Voltarei porque há pessoas importantes para mim aqui, disse Jiang Shen com seriedade. Eu os protegerei para você, Anjunhua prometeu calmamente. Obrigada. Mas não se preocupe, podem ser apenas boatos. Jiang Shen deu um tapinha no ombro dele e saiu do escritório. A porta se fechou. Muito tempo depois de ver a porta se fechar, Anjunhua apertou o próprio rosto. Então ela baixou a mão. Esquisito. Ela murmurou para si mesma com uma voz sem emoção e então olhou para fora. Estava claro lá fora, não havia uma única nuvem no céu. Mas o brilho lhe deu uma sensação surreal. Essa sensação era como a calmaria antes da tempestade. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 391, Sanção Econômica. Para a surpresa de Jiang Shen, o céu estava limpo no deserto, mas quando ele retornou ao mundo moderno, estava chovendo torrencialmente. Gotas de chuva do tamanho de grãos batiam nas janelas e produziam sons ásperos junto com o vento violento. As folhas das palmeiras lá fora balançavam todas para um lado e as ondas do mar rolavam estrondosamente, sem qualquer sinal de humanidade. Talvez a Iesa tenha ouvido um barulho no quarto, então ela entrou furtivamente no quarto de Jiang Shen como um gato quieto.
Suas roupas naquele momento eram particularmente chamativas, ou melhor, sempre que ela estava em casa, suas roupas eram sempre chamativas. Ela vestia apenas uma blusa branca folgada, com duas pernas lisas e perfeitamente modeladas balançando por baixo. De uma perspectiva psicológica, esse estilo não só despertava a curiosidade do marido, que se perguntava se ela estava apenas de blusa, como também o provocava enquanto observava as pernas balançando. Combinado com uma expressão fria e um olhar apaixonado. Certo, admitiu Jiang Shen, se não fosse pelo fato de seu pente estar completamente vazio, ele teria pulado em cima dela e transado com ela ali mesmo. Jiang Shen se levantou, riu e ajudou a abotoar um botão. Vem comigo um pouquinho. Precisa se trocar primeiro. Há um tufão lá fora. A Esa beijou Jiang Shen enquanto dizia gentilmente. Jiang Shen percebeu uma dica em sua voz. Tufão? É sério. A cerca de 300 quilômetros da ilha Kourou, a magnitude do vento é de nível 13. As notícias recomendaram reduzir as viagens, então não deve ser tão sério. Vendo que Jiang Shen não respondeu, a Esa disse em voz baixa, já faz quase um mês. Jiang Shen, é claro, sabia que ela estava se referindo, então ele tocou a testa dela com a sua e sorriu. Essa noite. Com o rosto corado, uma curva apareceu na boca de Aias enquanto ela enterrava o rosto timidamente no abraço de Jiang Shen. Jiang Shen vestiu roupas um tanto formais antes de entrar na garagem e abrir a porta do Sonata preto. Com aquele tempo horrível, ele obviamente não queria dirigir sua Lamborghini. Ao ver Jiang Shen entrar no carro, Aiesa, já sentada no banco do motorista, ligou o carro e dirigiu em direção à tempestade. Por causa da tempestade, eles dirigiram devagar. Levaram meia hora até chegarem ao palácio presidencial e entrarem na garagem subterrânea. Após verificarem suas identidades, os seguranças gentilmente os deixaram passar. Quando Jiang Shen chegou ao gabinete do presidente, Zhang Yaping estava em um debate acalorado com seu principal assessor e vice-presidente. Zhang Yaping parou por um segundo ao ver Jiang Shen na porta e se aproximou para cumprimentá-lo. Bem-vindo, Sr. Jiang, o que o trouxe aqui? O vice-presidente e o principal conselheiro não ficaram muito descontentes quando a conversa com o presidente foi interrompida. Eles apenas examinaram Jiang Shen com alguns olhares curiosos. Jiang Shen apertou a mão de Zhang Yaping antes de perguntar. Você está ocupado agora? Problema diplomático. Senhores, já é hora do almoço. Por que não esperamos até às 14 horas para retomarmos a discussão? O conselheiro principal e o vice-presidente trocaram olhares antes de concordarem. Sem problemas. Concordo. Os dois saíram, deixando apenas Zhang Yaping e Jiang Shen no escritório. Zhang Yaping foi até a cafeteira e serviu 2 xícaras de café antes de se sentar no sofá e gesticular para Jiang Shen experimentar o café. Café Blue Mountain. Obrigado. Jiang Shen tomou um gole e recostou-se no sofá. Certo, acho que você não está aqui só para eu lhe fazer café. Talvez ele estivesse ocupado nos últimos dias, mas a voz de Zhang Yaping estava rápida. Após alguns meses de experiência, o jovem presidente finalmente transmitiu a impressão de um político. Embora Zhang Yaping ainda não tivesse dito nada, ele sabia que Jiang Shen devia estar ali por algum motivo. Vendo que Zhang Yaping era tão direto, Jiang Shen não se deu mais ao trabalho de enrolar. Licença para desenvolvimento de recursos oceânicos e licença para mineração, ajude-me a cuidar disso. Você está planejando minerar? Lembro que só existe uma mina de cobre de baixa reserva nas Ilhas Pano, disse Zhang Yaping, franzindo a testa. Jiang Shen balançou a cabeça. Não acima da superfície do mar, quero minerar no fundo do oceano. Mineração subaquática. Isso mesmo. A localização é ao sul da ilha Ange, não afetará o ecossistema local. Ponto certo, eu cuido disso para você. Embora duvidasse que Jiang Shen pudesse minerar, Zhang Yaping ainda sentiu. Mais alguma coisa? Não tenho mais nada. Jiang Shen balançou a cabeça. Mas você parece ter alguma coisa. Zhang Yaping deu um sorriso amargo e tomou um gole de café. As tentativas do país F de usar a desculpa de perturbar a estabilidade da região e deter reféns ilegalmente para impor sanções econômicas à China, juntamente com Malásia, Brunei, Indonésia, Nova Guiné, Austrália e outros países vizinhos. Por exemplo,
Aumentar os impostos de exportação para a China aumentaria significativamente o custo de vida dos cidadãos comuns. Além disso, qual é a reação de cada país? Como não entendia a situação, Jiang Shi interrompeu e foi direto ao ponto: deter reféns ilegalmente. Porra! Quão grossa é a sua pele para ousar dizer isso? Jiang Shi praguejou em sua mente. Devido à posição de UA, todos os países do Mar do Sul apoiam o país F, enquanto a Nova Guiné expressou neutralidade sobre essa questão. Mas não foi um grande problema, não tínhamos comércio significativo com esses países. O problema é a Austrália. Isso mesmo. Zhang Yaping assentiu. A Austrália era o principal parceiro comercial de Xin. 80% dos produtos vendidos nos supermercados de Xin vinham dos portos australianos. Se a Austrália favorecesse o país F, isso seria prejudicial à economia de Xin. Com base no novo acordo de armas entre a Austrália e o país F, este último compraria um navio de guerra fora de serviço com um deslocamento de 3.600 toneladas. Embora a Austrália ainda não tenha se manifestado, considerando que o país F poderia usar esse acordo como vantagem, a Austrália tem grandes chances de favorecer o país F. Jiang Shen cruzou as pernas e pensou. A expressão de Zhang Yaping era de impotência, visto que um país pequeno como Xin não tinha voz internacional. Se a Austrália favorecesse o país F, Xin não poderia fazer nada a respeito. Cancelar o julgamento em meados de julho e libertar os 41 soldados sem condições. Mas isso é impossível, visto que já anunciamos a data do julgamento para a mídia internacional e local. A mídia internacional também já enviou pedidos de cobertura à nossa Suprema Corte, disse Zhang Yaping, esfregando os olhos cansados. O fato de as coisas terem se desenvolvido até aquele ponto significava que não havia possibilidade de retorno. Uma vez que os 41 soldados fossem condenados por seus crimes, o país F perderia toda a credibilidade internacionalmente, e a postura firme adotada por Aquino se tornaria uma completa piada. Se um país pequeno pudesse lhe dar um tapa na cara, quão bem sua postura firme funcionaria. Já era constrangedor que a invasão ocorresse, mas sem remediar o problema, Aquino teria que enfrentar a ira das famílias dos soldados, bem como o ceticismo de seus próprios cidadãos. Mas as ações do país F ainda surpreenderam Jiang Shen. O incidente com os mercenários ainda não lhes havia ensinado uma lição. O partido governante da Austrália é? Jiang Shen perguntou em voz baixa. Partido Liberal. E o partido da oposição? Partido Trabalhista. Há algum problema? Ótimo, deixe isso comigo. Um sorriso surgiu de repente no rosto de Jiang Shen enquanto ele estava de pé no sofá. Deixar isso com você? Zhang Yaping ficou confuso. Um problema que não pode ser resolvido por meio de diplomacia estrangeira pode ser resolvido politicamente. Não se esqueçam, sou um empresário e não há limites para empresários. Depois que Jiang Shen terminou o café na mesa, ele deixou Zhang Yaping completamente confuso e saiu pela porta com passos largos. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 392, contrato de venda de armas em termos de relações diplomáticas, em contraste com seus aliados, que buscavam exibir sua força no cenário internacional, o desempenho da Austrália foi, na melhor das hipóteses, medíocre. Isso se deveu, em parte, à sua localização geográfica desfavorável, mas também ao fato de seus cidadãos nunca terem prestado muita atenção aos assuntos internacionais. Como brincadeira, enquanto o governo australiano tentava ganhar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, o partido de oposição riu do presidente por gastar muito tempo com política internacional, negligenciando assim a crise em torno das mudanças climáticas. Comparada à Grã-Bretanha, França e Austrália, que gostavam de jogos políticos internacionais em anos eleitorais, a Austrália era mais calma. Mas por trás dessa calma havia uma forte presença naval. A Marinha Real Australiana atualmente possuía 6 submarinos da classe Collins, 3 navios de guerra da classe Adelaide, 8 navios de guerra da classe Anzac, 6 caçadores de minas e outras embarcações. Eles poderiam ser considerados a força naval mais forte na região do Pacífico. Além disso, a Marinha Real Australiana estava atualmente promovendo os projetos CA-1400 e CA-1000, com custos estimados de 7,5 bilhões e 37 bilhões de dólares, respectivamente. Os projetos construiriam 3 contratorpedeiros Aegis da classe Bart e 12 submarinos da classe Collins, com o objetivo de substituir a frota existente até 2020 e, por fim,
Modificar a força naval até 2030, impulsionando a modernização da marinha. Mas tudo isso exigia dinheiro. Considerando suas políticas diplomáticas calmas e seu orçamento apertado, sua determinação em modernizar sua marinha era incrivelmente ambiciosa. Por esse motivo, o descarte de navios antigos da marinha era um problema que preocupava Canberra há algum tempo. Se o país F estivesse disposto a comprar alguns navios antigos, o governo australiano não teria motivos para se opor. Quanto à condição extra que os obrigava a mudar sua posição no Pacífico Ocidental, os australianos não se importaram, já que Xin era apenas um país pequeno, com uma população de 20.000 habitantes. Jiang Xin usaria essa venda para arruinar o plano do país F. Ponto. Na capital da Austrália, Canberra. Em frente a um Burger King, um táxi parou. A porta se abriu e um homem de meia idade, vestindo um sobretudo cinza, saiu. Depois de examinar o interior do restaurante, olhou cautelosamente para trás. Depois de confirmar que não havia nenhum repórter o seguindo, ele abriu a porta e entrou. Ele não pediu nada, sentou-se em uma cadeira na parte mais interna do restaurante e olhou para o homem negro sentado à sua frente. Barkari, gerente da Celestial Trade Company. Barkari? O homem de meia idade examinou o telefone antes de olhar para Barkari e perguntar em voz baixa. Isso mesmo, e você deve ser Brody. Barkari estendeu a mão direita. Brody, um membro do Partido Liberal, tinha uma reputação dentro do partido que só ficava atrás do líder do partido, Malcolm. Hesitando por um segundo, Brody apertou sua mão e falou enquanto olhava em seus olhos. O gerente da Celestial Trade Company. A Austrália não precisa de uma empresa de segurança, provavelmente não posso te ajudar. Barkari riu e colocou os braços sobre a mesa. Mas definitivamente podemos ajudar você. Brody ergueu as sobrancelhas e fez sinal para que ele continuasse. Barkari sorriu e expôs seus dentes brancos. Ouvi dizer que você tem uma nave de guerra Meco 200 inativa. Impossível. Já decidimos vender isso para o país F, então não tem como vender para você. Se você está aqui para isso, está sem sorte. Brody soube imediatamente o que quis dizer e o rejeitou de cara. 200 vagas de emprego em seu distrito, disse Barkari. Brody queria se levantar, mas seu interesse foi despertado, então ele se sentou novamente. Para um parlamentar, não havia nada com que se importasse mais do que sua área de atuação. Embora tenha desdenhado a sugestão de Barkari, sentou-se e esperou que ele continuasse. O senhor não entendeu a situação, senhor Barkari. Não consigo convencer o parlamento a vender um navio da marinha para um país que não conhecemos, mesmo que seja apenas um navio inativo, disse Brody. Eu nunca disse que seria vendido para um país. Barkari balançou a cabeça. Também não é possível para indivíduos privados. Brody queria se levantar, mas Barkari o puxou de volta e fez sinal para que Brody lhe desse 10 minutos. O parlamentar sentou-se novamente enquanto Barkari falava com um sorriso. Nosso chefe está planejando comprar um parque de diversões falido localizado em Nova Gales do Sul por 5 milhões de dólares. O navio será comprado com o nome do parque de diversões e convertido em um museu militar. Isso não é contra a regulamentação de venda de armas, pois é uma empresa australiana que comprará o navio, e ele não tem fins militares. E nesse ponto, Barkari parou de falar e observou os olhos de Brody se iluminarem gradualmente. Ele sabia que o parlamentar estava tentado pela proposta. Após um momento de deliberação, Brody disse em voz baixa. Quanto você pretende pagar? 11 milhões de dólares. Brody balançou a cabeça. Só posso dizer que a oferta do país F não é inferior a 15 milhões de dólares. Não consigo convencer o presidente com essa oferta. Isso é tão simples quanto 11 milhões de dólares? Barkari perguntou com um sorriso. O que você quer dizer? Brody ergueu as sobrancelhas. Este ano é ano de eleições. Você acha que os eleitores estão mais inclinados a ver um presidente que está ansioso para vender um navio da marinha para um país que perturba a segurança regional, ou um presidente que está trabalhando duro para melhorar o emprego e manter a estabilidade regional? Pense nisso, o presidente não é um empresário, os eleitores não se importarão com o preço que você vender o navio, desde que o valor não seja absurdo demais. Devido ao seu tempo de serviço, o navio de segunda mão da marinha não valia muito dinheiro para começar. O navio de patrulha da classe Hamilton adquirido pelo país F da União Soviética custava 10 milhões de dólares.
Embora este navio australiano tivesse servido por um tempo comparativamente menor, definitivamente não valia 15 milhões de dólares. A razão pela qual o país F estava disposto a pagar um prêmio foi porque a Austrália concordou em vender as armas e o radar junto com o navio. A Austrália também assumiu um risco diplomático ao vender este navio, pois a venda poderia ser vista como um ato de agressão. Portanto, esta proposta teve opiniões divergentes no gabinete do presidente. Como político, Brody obviamente considerou esse aspecto. A razão pela qual ele não revelou a controvérsia sobre o acordo com o país F foi porque queria lucrar mais com as negociações. Devido à queda nos preços dos minérios de ferro e alumínio, a economia australiana teve um desempenho medíocre em 2015. Nesse tipo de ambiente econômico, o acordo que conquistaria o apoio dos eleitores era uma escolha óbvia. Ao ver que Barkary colocou todos os fatos na mesa, o olhar de Brody se desviou e seus dedos bateram na mesa continuamente enquanto ele debatia os prós e os contras. A venda de armas é liderada pela UA. Não podemos ignorar completamente a posição do nosso aliado. Brody baixou a voz. Barkary riu e empurrou sua cadeira para trás. Senhor Brody, o senhor acha que a UA é mais importante ou as próximas eleições de 2016? Se o senhor não vencer, seus esforços nas relações diplomáticas só vão ajudar a pavimentar o caminho para o Partido Trabalhista. Se o senhor acha que minha proposta não é atraente o suficiente, podemos também conversar com o Partido Trabalhista. Acredito que eles certamente aproveitarão esta oportunidade. Barkary então se levantou. Mas desta vez, Brody o agarrou. Olhando para a expressão no rosto do parlamentar, um sorriso vitorioso apareceu no rosto de Barkary. Ele sabia que o havia convencido com sucesso. Ponto. A chuva do lado de fora da janela continuava caindo torrencialmente. À distância, alguns relâmpagos apareciam ocasionalmente. Jiang Shen já estava nu na cama macia. Um lençol cobria sua barriga e ele segurava um celular. Parecia relaxado. Está feito. Um parlamentar, Brody, concordou em discutir nosso acordo com o líder do partido. Excelente. 16 milhões de dólares foram transferidos para sua conta. Agora você pode comprar o parque de diversões falido e o navio da marinha inativo. Deitado na cama, Jiang Shen enviou essas instruções para Barkary, na Austrália. Quando o país F descobrisse que seu navio seria transformado em um parque de diversões, o que pensariam? Não era importante que o parque de diversões desse lucro, mas sim resolver a situação diplomática embaraçosa em que Shen se encontrava. Ele teve que arrastar a Austrália, hesitante, para fora do barco do país F. Apenas 16 milhões? Jiang Shen tinha condições de pagar isso. Além disso, o que você acha de Brody como pessoa? Perguntou Jiang Shen. Desonesto. Barkary usou uma palavra para descrevê-lo. Influência dentro do partido? Perdendo apenas para o líder do partido, Malcolm. Ele ajudou Malcolm a vencer a eleição em 2013. Mantém um bom relacionamento com Brody, podemos usá-lo no futuro. Além disso, você pode dar uma dica para ele para ver se ele tem interesse em se tornar líder do partido. Podemos fornecer alguns fundos para as eleições. Jiang Shen tinha um sorriso duvidoso no rosto. Ok, Barkary respondeu concisamente. Depois de desligar o telefone, Jiang Shen soltou um longo suspiro. Sem o envolvimento da Austrália, as sanções econômicas seriam apenas palavras no papel. Então os lençóis que cobriam sua metade inferior se moveram e se levantaram lentamente. Um rosto deslumbrante surgiu sob ele. Um par de olhos azuis cristalinos o encarou, seguido por um movimento rítmico de cima para baixo. Jiang Shen sorriu e acariciou o cabelo castanho escuro de Aesa. Ainda preciso fazer uma ligação. Mas assim que as pontas dos dedos dele roçaram o cabelo dela, uma sensação de formigamento começou a se espalhar pelo corpo dele enquanto Jiang Shen contraía os músculos das costas como se tivesse sido eletrocutado. Vibrações violentas e alguns sons de engolir. Tentado pelo par de olhos que misturavam gelo e paixão, Jiang Shen respirou fundo e jogou o telefone para o lado. O que aconteceu depois não pode ser dito. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.